É com muita alegria que hoje eu venho compartilhar com você parte de algumas das lições que nós trabalhamos dentro da mentoria de homens. E eu já quero dizer para você, graças a Deus que você é um homem. Por quê? Porque todo homem ele tem um desejo de atingir o seu potencial como homem. E ele deseja ser cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. E nesse primeiro momento nós vamos trabalhar em dois aspectos. No primeiro momento, nós vamos falar sobre uma sentença forte. No segundo momento, nós vamos falar sobre impedidos de entrar em Canaã. A sentença forte, ela está baseada no texto de Atos dos Apóstolos, que fala assim, lá em Atos 17:30, Deus diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Entenda algo, Jesus veio trazendo o evangelho do arrependimento, mas arrepender-nos do quê? Na segunda lição, nós vamos estudar sobre 5 pecados que impediram o povo de Israel de chegar ou de entrar em Canaã da sua época. Quais foram esses pecados? Você se lembra? Cobiça, idolatria, imoralidade sexual, pôr o Senhor à prova e murmuração. Foram 5 pecados básicos que eles cometeram e isso impediu de eles chegar na Canaã literal da vida deles naquela época. Todos nós, como homens, temos uma Canaã para ser alcançada. Temos um alvo para ser alcançado. Temos uma meta para ser alcançada. Mas o pecado impede-nos de prosperarmos. Impede-nos de alcançarmos aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. E Ele está esperando de mim e de você, como homem, uma decisão, um posicionamento. Deus fala, Deus falando para os homens, Ele fala de uma seguinte forma, em Deuteronômio 30:15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, antes dos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Então eu e você precisamos de uma decisão, de um posicionamento. Por isso nós somos homens, e graças a Deus que nós somos homens. E qual é a primeira decisão que nós precisamos tomar? Reconhecermos que eu e você pecamos. Se Deus ministrar o seu coração nessa lição sobre algum desses 5 pecados, abra o seu coração e deixe o Espírito de Deus ministrar ao seu coração. Em Provérbios 28b está escrito que aquele que confessa e deixa seus pecados encontra misericórdia. Então, na parte A desse mesmo texto, a Bíblia vai falar que aquele que esconde as suas transgressões não prospera. Então, é impossível nos esconder as nossas transgressões de Deus. Por quê? Porque Ele tudo vê. Então, nos escondemos dos homens, mas daquilo que a gente traz à luz e deixa a luz entrar, nós estamos dando a oportunidade para Jesus nos curar, nos restaurar, nos transformar. A Bíblia diz lá em Hebreus 4:1, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa, qual promessa? A promessa que eles receberam lá para ir para Canaã. Ou seja, Jesus tem uma promessa para mim e para você, para chegarmos na nossa Canaã. Continuando o texto, de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Quais? As mesmas boas novas que foram anunciadas a eles, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então nós ouvimos a palavra e quando nós aplicamos a fé, quando nós acreditamos nessa palavra, essa palavra tem um poder transformador, gerador, para que eu e você nos tornemos um homem semelhante a Cristo.
Paulo ainda escreve aos Gálatas, lá no capítulo 3, verso 29, dizendo assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa feita a Abraão. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Deus tem algo especial para você, Deus tem algo especial para mim. Abra o seu coração. Essa lição é muito profunda e muito rica. Essa lição mexeu muito na minha vida quando eu fiz essa mentoria a primeira vez, e ela vai trabalhar na sua vida, no seu caráter, eu tenho certeza disso. Foi bom o nosso bate-papo? Que Deus te abençoe e você vai se tornar um homem segundo Cristo, segundo Jesus Cristo. Então, se inscreva nessa mentoria e vamos juntos aprender, crescer e amadurecer. E graças a Deus que você é um homem.